Então, gente, nós estamos já começando a etapa final da parte sobre lógica proposicional, certo? Então, falta apenas alguns tópicos para vermos. Eu vou até recordar vocês a nossa unidade, o que é que a gente precisa, o que é que a gente está estudando nessa unidade de conhecimento, certo? Rapidinho aqui, só para a gente poder refrescar a memória com relação aos nossos objetivos de conhecimento. Então, o que a gente já viu até agora? A gente já viu todos esses itens, né, conceituar sistemas dedutivos, compreender os conceitos de argumentação, correção e completude, utilizar um sistema dedutivo axiomático, desenvolver demonstrações utilizando dedução natural, compreender quando utilizar a dedução condicional, que é o que a gente vai ver hoje. Então, a partir desse ponto aqui, compreender quando utilizar a dedução condicional, aplicar a dedução por absurdo, utilizar sistema de tabuleiro analítico, formas normais FNC e FND e resolução são os pontos que finalizam a lógica proposicional, esse sistema lógico que a gente começou a estudar, né, desde o primeiro dia de aula da nossa disciplina. Depois a gente vai para onde? Vai para um outro sistema lógico, que é a lógica de predicados. Mas isso são cenas do próximo capítulo, talvez dentro de 3 semanas a gente já esteja na lógica proposicional, beleza? Então, interromper aqui o compartilhamento mais uma vez, certo? E agora vamos aos comentários do nosso quiz de hoje. Então, voltemos aqui a compartilhar, para que fique legal aqui a nossa interação. Gente, seguinte, a primeira pergunta diz o seguinte: permite validar o argumento φ, logo psi condicional beta, a partir da demonstração formal da validez do argumento φ conjunção psi, logo beta. Bom, o que nós temos aí? Nós temos a definição do que vem a ser a demonstração condicional. A demonstração condicional, ela só pode ser utilizada, só deve ser utilizada, aliás, só pode, né? Melhor, só pode. Quando você está utilizando, aliás, quando você tem uma conclusão, né, sendo uma condicional, ou seja, quando a sua conclusão é uma condicional, você pode utilizar a chamada demonstração condicional, ou simplesmente descer, como alguns autores preferem. Na demonstração condicional, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o antecedente dessa condicional, que é a sua conclusão, né? Essa condicional é a conclusão, e esse antecedente passa a ser uma premissa assumida, né? Então, é uma premissa que você coloca lá junto com as premissas que o seu argumento já tem. E aí, o que é que vai acontecer? Quando você faz isso, você tem um novo argumento, no qual a conclusão desse novo argumento não é mais a condicional que você tinha anteriormente, mas sim o consequente da condicional que você tinha antes como conclusão do seu argumento, certo? Entendido? Então, em linhas gerais, o que é que você vai fazer? Você tem um argumento, nesse argumento a conclusão é condicional. Para utilizar a demonstração condicional, você pega o antecedente dessa condicional, que é a sua conclusão, e coloca ele como sendo uma premissa assumida, certo? E aí você faz a dedução natural como você fazia anteriormente. Só que dessa vez, a sua conclusão não é mais uma condicional, mas sim o consequente daquela condicional que você tinha anteriormente. Beleza? Estou vendo professor, aqui. Oi. Professor, é que minha net caiu durante o teste, eu só queria saber se eu enviei, se eu consegui enviar. Pedro, eu vou dar uma olhada depois, certo? Depois a gente vê aqui a relação dos que responderam, certo? Eu estou pensando seriamente em fazer uma espécie de segunda chamada dos quizzes, porque algumas pessoas faltaram a aulas que tiveram quizzes e tal, né? Se for o seu caso, se você não tiver enviado, a gente vai marcar uma segunda chamada, tá bom? Para você não perder esse ponto, tá bom? Mas depois eu vejo isso daí, certo? E também tem o pessoal que entrou no reajuste, tem uma galera que entrou no reajuste e aí não fez boa parte dos quizzes, tá bom? Então, principalmente essas pessoas. Bom, gente, então, demonstração condicional é isso. Demonstração por absurdo é diferente. Na demonstração por absurdo, você nega a conclusão, né? Essa conclusão negada passa a ser uma premissa também, e aí
você vai desenvolver a dedução natural, você vai desenvolver os suas inferências, tentando encontrar uma contradição. No segundo tempo, a gente vai ver vários exemplos e vai ficar mais tranquilo para vocês, certo? Parabéns aqui aos 9 que acertaram. Vamos à próxima questão. Na demonstração por absurdo, começamos negando uma das premissas e prosseguimos até encontrar uma contradição. É falso por quê? Porque na demonstração por absurdo, a gente começa negando a conclusão, certo? Você nega a conclusão e aí toca o barco. Nesse ato de você negar a conclusão, lembrando sempre, essa conclusão negada passa a ser uma das suas premissas e você vai desenvolvendo a dedução natural até que você encontra uma contradição. No caso, a contradição, ela é na forma FI, conjunção não FI. Segundo tempo, a gente vai ver isso com muito mais detalhes e bem mais aprofundado, certo? Bom, vamos aqui a um outro ponto. A regra da simplificação pode ser aplicada N vezes em uma linha, dado que N é a quantidade de variáveis proporcionais. A regra da simplificação é uma das regras mais fáceis da gente utilizar, né? Lembrando, para você poder aplicar a regra da simplificação, você precisa ter o quê? Uma conjunção, certo? Você só pode aplicar a regra da simplificação em conjunção. Jamais você vai aplicar a regra da simplificação no disjunção, certo? Bom, no segundo tempo a gente vai ver com mais profundidade aquele outro sistema de dedução natural, onde a gente trabalha com inclusão e exclusão de conectivos. Vou traçar um paralelo entre esse método e o método que utiliza regras de inferência, e aí vai ficar bem mais claro para vocês, certo? O segundo tempo está bem carregadinho. Professor, mas nessa questão aí de N de variáveis proposicionais, não deveria ser, dependendo, só ter uma condicional, não? Para ser infinitas vezes? Não, João, não é condicionais, é... Condicional não, a conjunção. Ah, certo. Não, porque assim, quando você aplica a regra da simplificação, você vai eliminando os conectivos da conjunção. Então, se você tem você tem uma conjunção, né, com 2 conjuntivos. Então, você pode aplicar a regra da simplificação 2 vezes. Uma para o primeiro conjuntivo e outra para o segundo conjuntivo. Eu tenho uma conjunção com 3 conjuntivos. Então, eu posso aplicar até 3 vezes. É obrigado a aplicar N vezes a regra da simplificação? Não. Vocês vão ver que, dependendo da situação, basta você aplicar uma vez, certo? Mas existem situações em que você precisa dissolver, vamos dizer assim, aquela conjunção, você vai precisar usar todos os conjuntivos dela, aí sim você tem que aplicar N vezes, tá certo? Mas cada caso é um caso, tá bom? Beleza, professor. Beleza? Show de bola. Gente, vamos passar aqui para a próxima questão. A maioria aqui acertou, show de bola, parabéns. Vamos lá. Verificar a validade de um argumento através da dedução natural é menos mecânico do que usando a tabela verdade. Essa, se alguém tivesse marcado falsa, ia ter que pagar uma prenda, porque, pelo amor de Deus, eu já falei trocentas mil vezes que o método da tabela verdade ele é muito mecânico, ele é muito trabalhoso. Aliás, ele é mecânico, por conseguinte trabalhoso, né? Apesar de ser mais fácil. O método da dedução natural, em geral, quando você começa a estudar a dedução natural, quando você está aprendendo a dedução natural, é muito comum você olhar para o argumento e botar as mãos na cabeça e dizer assim, meu Deus, por onde é que eu começo? Certo? E aí, depois que você começa, o negócio vai meio desenrolando, certo? Mas isso exige o quê? Isso exige prática, isso exige esses exercícios, certo? Então, parabéns a todos que acertaram, né? E vamos agora para o nosso último item. Nosso último item era para você fazer a dedução do argumento abaixo. Nesse argumento, eu acho que ficou claro para vocês, que eu estou vendo aqui que muitos acertaram, né? A maioria acertou, que você tinha que fazer a dedução por absurdo, né? Então, você tinha que negar e tal. E aqui é nada mais, nada menos do que o conjunto de regras que você aplicou para poder chegar à conclusão do argumento. Beleza? Gente, show de bola. Parabéns aqui a todos. Vou aqui interromper o compartilhamento. E vamos agora dar aquele nosso intervalinho de 10 minutos para a gente poder se preparar para o segundo tempo, porque o segundo tempo hoje está pancada, tá certo? Vou deixar vocês aqui com as musiquinhas novamente. Vamos tomar café, comer alguma coisa, tá bom? E parar aqui um pouquinho a
gravação. Interrompendo. Beleza?